A paz do Senhor Jesus. Nesta aula de hoje, nós iremos ressaltarmos e falarmos, deixar um comentário. Vamos comentar sobre a teologia calvinista e a teologia arminiana a respeito da salvação. Iremos fazer um simples comentário e a conhecimento de causa. Não defenderemos nenhuma teoria, nem outra, mas aqui especialmente iremos trazer de uma forma expositiva para você os 5 pontos da teologia arminiana de Armínio e calvinista de Calvino a respeito da salvação. Começaremos falando a respeito da teologia arminiana a respeito da salvação. Esta, baseada nos ensinos de Armínio. A teologia arminianista da salvação, ao longo da história, foi adotada por várias igrejas, dentre elas a Assembleia de Deus. Também pelo movimento pentecostal como um todo. Então, quando falamos a respeito da teologia arminiana, a respeito da salvação, dessa corrente teológica, nós estamos mencionando a corrente aderida principalmente pelas Assembleias de Deus e também pelas igrejas pentecostais em si. Ora, dentro dessa verdade, esse sistema de pensamento foi apresentado pelos arminianos, a Igreja da Holanda, em 1610 d.C., após a morte de Armínio, que é o precursor desta teologia. Ele mesmo não deixou um sistema doutrinário articulado, pronto. Porém, após a sua morte, seus seguidores, os arminianos, deram início a criar ideias e interpretações a respeito da salvação dentro do que eles acreditavam. Dentro dessa teologia, dentro dessa crença, dessa corrente teológica, nós temos 5 pontos. São eles, primeiro, o livre-arbítrio do homem. Segundo, a eleição condicional. Terceiro, a expiação ilimitada. Quarto, graça irresistível. E quinto, a perda da salvação. É sobre esses 5 pontos que nós iremos comentar, deixar um comentário expositivo a partir de agora. O livre-arbítrio do homem. Embora a natureza humana tenha sido seriamente afetada pela queda, o homem não foi deixado em um estado de total impotência espiritual. Deus graciosamente capacita cada pecador a arrepender-se e crer, mas não interfere na liberdade humana. Cada um possui livre-arbítrio. O livre-arbítrio, que é a livre escolha. E seu destino eterno depende de como o utiliza. O livre-arbítrio, a livre escolha, segundo o que Armínio pregou e o que os seus descendentes deram continuidade, e surgiu a teologia arminiana, eles acreditam que a escolha do livre-arbítrio interfere na escolha do destino final do ser humano, seja o que nós acreditamos, céu ou inferno. Isso depende de como o ser humano vai administrar o seu livre-arbítrio, a sua livre escolha. A liberdade do ser humano consiste na sua capacidade de escolher o bem em lugar do mal,
em questões espirituais, a sua vontade não está escravizada por sua natureza pecaminosa. Não, o homem tem a decisão de escolher. Ele tem o domínio sobre a sua natureza pecaminosa. O ser humano tem a capacidade de cooperar com o Espírito de Deus e ser regenerado, ou de resistir à graça de Deus e perecer. O pecador perdido necessita da assistência do Espírito, mas não precisa ser regenerado por ele, antes que possa crer, pois a fé é um ato humano e precede o novo nascimento. A fé é a dádiva do pecador. É a contribuição do ser humano para a salvação. É a dádiva, é o presente do pecador a Deus. E é a contribuição do ser humano para a salvação. Textos de referência para você estudar, para você tirar suas próprias conclusões, através de uma análise dos textos bíblicos e de interpretação. Isaías capítulo 55, versículo 7. Marcos capítulo 9, versículo 47. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Queridos irmãos, quando Armínio fala a respeito do livre-arbítrio do homem, então, para deixarmos um resumo do nosso comentário expositivo aqui, ele vai dizer para nós que o ser humano, claro, o ser humano foi afetado com a natureza do pecado, mas através do livre-arbítrio o homem tem o domínio e escolha se ele vai perecer para o pecado ou ele vai viver uma vida de fé, crendo e renunciando o pecado, o erro. E através da sua escolha, entre aceitar a Cristo, a fé, a graça ou não, será predestinado, através de sua escolha e se manter, a predestinação ao inferno ou ao céu. Não somente Armínio vai falar do livre-arbítrio, mas ele vai falar sobre a eleição condicional. O que é a eleição condicional? A escolha de certos indivíduos para a salvação, feita por Deus, antes da fundação do mundo, baseou-se na sua presciência de que responderiam ao seu chamado. Só para nós ressaltarmos aqui o que Armínio prega e acredita, que nós somos eleitos segundo o conhecimento antecipado de Deus, que é a sua presciência. Elegeu somente aqueles que ele sabia que iam crer no Evangelho livremente. Portanto, a eleição foi determinada ou condicionada pelo que a pessoa havia de fazer, pelos seus próprios atos, pelo fruto de suas escolhas. Portanto, a eleição foi determinada ou condicionada pelo que a pessoa haveria de fazer, como ressaltando isso pela sua própria escolha. A fé que Deus previu e sobre a qual fundamentou sua escolha não foi dada ao pecador por Deus. Ela não foi criada pelo poder regenerador do Espírito Santo, mas resultou do livre-arbítrio humano, que coopera com a atuação do Espírito. Deus escolheu aqueles que sabia que iriam, por seu próprio livre-arbítrio, escolher a Cristo. Nesse sentido, a eleição de Deus é condicional. O que é condicional está condicionada à escolha do livre-arbítrio, que nós já comentamos, que é nisto que se baseia a salvação segundo Armínio. Lembrando que essas são interpretações de textos bíblicos.
Textos de referência para a eleição condicional. Efésios 1:5, Tiago 1:14, 1 Pedro 1:2. Não somente a eleição condicional livre-arbítrio, mas Armínio também fala a respeito da expiação ilimitada. Expiação é o sacrifício de Cristo, que foi uma oferta, um sacrifício ilimitado a todos. A obra redentora de Cristo possibilitou a salvação de todos, mas não assegurou definitivamente a salvação de ninguém. Foi uma porta que se abriu para a salvação, porém não garantiu e não deu total segurança à salvação de um ou outro. Embora Cristo tenha morrido por todas as pessoas e por cada uma delas, somente as que crerem serão salvas. Sua morte permitiu que Deus perdoasse os pecados, sob a condição de que creiam, mas não afastou efetivamente os pecados de ninguém. A redenção de Cristo somente torna-se eficaz se a pessoa decidir aceitá-la. Isto, a expiação ilimitada. Cristo morreu por todos, por todo o mundo, por todas as pessoas. Mas cabe a nós aceitarmos o sacrifício de Cristo, aceitarmos a obra expiatória de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para sermos salvos. Textos de referência: João 3,16, 1 João capítulo 2, versículo 2, 1 Coríntios 15, 22, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 ao 4, Hebreus capítulo 2, versículo 9. Graça resistível. O Espírito chama internamente todos os que são chamados externamente pelo convite do Evangelho. Então, o convite interno da graça de Deus, do Espírito Santo, é dentro de nossos corações. E o chamado externo é pelo convite do Evangelho, que é o convite para a aceitação de Cristo e a aceitação do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele faz tudo o que pode para levar cada pecador à salvação. Esta é a ação do Espírito Santo. Porém, à medida que o ser humano tem liberdade, pode resistir com êxito à chamada do Espírito. Este não pode regenerar o pecador até que creia. A fé, que é a contribuição humana para a salvação. Deus já fez tudo o que tinha que fazer para nos salvar, entregando o seu Filho unigênito em prol das nossas vidas, como sacrifício em prol das nossas vidas. Qual que é a nossa participação? Crermos, termos fé. Essa é a nossa participação humana dentro da salvação. Procede e torna possível o novo nascimento. Isto vai gerar o novo nascimento. A partir do momento que a pessoa conhece, como já falamos aqui em todas as aulas, vem o conhecimento, vem a fé, e a fé vai levar a pessoa a agir. Agir de que forma? Através de um dos primeiros passos também da salvação, para o processo da salvação, que é o novo nascimento. Assim, o livre-arbítrio humano limita o Espírito Santo na aplicação da obra redentora de Cristo. O Espírito somente pode levar a Cristo aqueles que lhe permitem fazê-lo, até que o pecador responda. O Espírito não pode dar vida, então é uma atitude inicial do ser humano. Portanto, a graça de Deus não é irresistível.
pode ser e frequentemente é resistida e frustrada pelos seres humanos. Então Armínio ensina através de suas interpretações do que a Bíblia diz que o ser humano pode resistir à graça, o chamado de Deus para a salvação, a obra interna do Espírito Santo. Textos de referência: Lucas capítulo 18, versículo 23, Lucas capítulo 19, versículos 41 e 42, Efésios 4, versículo 30, 1 Tessalonicenses 5, 19. A perda da salvação. Aqueles que creem e são verdadeiramente salvos podem perder a salvação se deixarem de guardar a fé. Hebreus capítulo 6, versículo 3 ao 6, 2 Timóteo 2, 18, 2 Timóteo 4, 10. Esse perder, contudo, é algo livre. As Escrituras falam de pessoas que foram salvas e abandonaram a fé, amando o presente século. 1 Timóteo 4, 10 fala de Demas. Demas era um discípulo de Paulo, seguidor, obreiro de Paulo, fiel. Paulo fez muitas referências boas sobre ele, mas Paulo escreve a Timóteo que ele, amando o presente século, foi para a Galácia. Queridos, eu quero dizer para vocês aqui, através dessa aula, segundo Armínio, o homem tem o livre-arbítrio, a livre escolha, porque ele recebeu o domínio sobre a natureza pecadora. O ser humano recebeu a expiação ilimitada. Cristo morreu por todo mundo, por todas as pessoas. Não somente isso, mas a eleição é condicional. A eleição está condicionada à minha escolha, à minha fé, à graça de Deus. Ela é resistível. O ser humano, ele tem condições, poder de resistir o chamado de Deus, a salvação e a graça. Existe também a perda da salvação. O ser humano, se ele deixar de guardar a fé e negligenciar a fé com sua vida, suas escolhas, ele pode perder a salvação. Falaremos também, dentro desse curso, e traremos um resumo expositivo sobre os 5 pontos da teologia calvinista a respeito da salvação.